Olá, minha amiga e meu amigo querido, que alegria poder estar com você nesta quinta-feira, que amanheceu hoje muito frio, não foi? Nossa, gente, como amanheceu frio hoje. Eu confesso a vocês que eu sou do calor, né? Eu sou assim do fogo. E aí eu me senti hoje bem desprotegida de manhã e resolvi colocar um casaco, porque quem me conhece bem sabe que eu não gosto muito de casaco, não. Eu gosto de umas coisinhas assim mais leves, mas para estar com você hoje, simbolizando todo esse calor, eu vim de vermelho e dizer a você da minha felicidade e da minha alegria de poder estar mais uma vez com você, porque quinta-feira é dia de papo à beça, sexta, sábado, domingo, segunda-feira também é dia de papo à beça, desse nosso papo gostoso, onde a gente faz muitas denúncias, também muito acolhimento e também a gente fornece aqui bastante informação. Estamos numa semana bastante interessante. Nós temos algumas celebrações a fazer. Agora, no dia 7 de agosto, nós celebramos os 16 anos da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Não é? Essa lei que veio para mudar paradigmas, consciência. Essa lei que veio dizer para mim e para você, minha amiga e companheira, que nós não necessitamos mais viver sob o jugo da violência, que é possível a gente sair do ciclo da violência, e veio dizer para os homens, vírgula, agressores, vírgula, que o braço da lei alcança você. Portanto, é melhor que vivamos em paz. É melhor que vivamos sem violência. Também hoje, dia 11 de agosto, nós celebramos o Dia da Advocacia Brasileira. E eu quero mandar um abraço a todas as minhas amigas, todos os meus amigos, colegas advogados e advogadas, que entendem que mistério, que sacerdócio é esse de tamanha importância, principalmente na atual configuração política que nós vivemos. E eu quero mandar um abraço muito particular a minhas irmãs e sócias, companheiras de luta, Miraciene Bessa, Luciene Bessa e a minha amiga, irmã e sócia também, Regina Oliveira. Nós quatro caminhamos juntas e unidas nesta seara difícil, árdua, porém necessária, que é de pugnar pela justiça e pela lei e pela distribuição de cidadania e dignidade a todas e a todos os nossos clientes no Distrito Federal e nesse país. Então, um beijo para você, Luciene, Miraciene e Regina, que caminhamos juntas e juntas aí, unidas sempre nessa grande lida da advocacia. E hoje, gente, eu tenho aqui uma pessoa especial demais. Além de linda, ela é extremamente competente, uma mulher sensível, uma mulher que tem à frente uma das delegacias mais importantes que nós temos aqui no Distrito Federal. Uma delegacia que está na vanguarda de vários direitos aqui no Distrito Federal. E eu quero dar as boas-vindas à nossa querida Ângela Santos, que é a delegada-chefe da DECRIM. Ângela, minha amada, seja muito bem-vinda ao nosso Papo à Beça. Muito obrigada, Lúcia. Parabenizar também pelo seu dia, né? Pelo dia hoje da advocacia, pelo trabalho lindo que você faz, desenvolve aí no combate da violência contra a mulher. Então, assim, parabenizar e todas as minhas colegas também, os meus colegas advogados, porque sem advocacia não se pode falar em justiça, não se pode falar em democracia, né? Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Ângela. É verdade, minha amada. Não há possibilidade de se falar em democracia sem segurança jurídica, com a inexistência de uma advocacia forte. É necessário que tenhamos uma advocacia forte, uma advocacia independente,
Uma advocacia que não se curva diante do poder. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos e é isso que nós pugnamos. Ângela, minha querida, nós estamos nesse mês de agosto, onde, como já dissemos no início do nosso programa, celebramos os 16 anos da Lei Maria da Penha, e ali ela tipifica 5 violências mais comuns às mulheres em situação de vulnerabilidade e dentro do seio familiar, dentro ali do ambiente doméstico. E, amiga, nós sabemos que dentre as vulnerabilidades temos uma especial, uma que nós entendemos ainda bastante invisibilizada, que é a violência contra a mulher idosa. Isso, Lúcia. A gente precisa analisar a mulher, né? Não se pode falar mais do feminismo, do movimento feminista, sem olhar os recortes, né? Apenas de uma mulher branca, né? Branca, heterossexual, de uma idade jovem ainda, que seja numa classe média, uma classe alta. Então é muito difícil você falar hoje sobre a violência contra a mulher se a gente não olhar para esses recortes. E uma dessas violências que se tornam invisibilizadas é com relação à mulher idosa, e a gente hoje tem uma delegacia que combate os crimes contra os idosos, não só contra os idosos, é uma delegacia que combate os crimes de discriminação racial, religiosa, por orientação sexual ou identidade de gênero, ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. E a mulher idosa é uma delas que fica muito invisibilizada, né, que às vezes não procura a delegacia, porque a gente tem criou-se um costume de empoderar a mulher para dar conta de lidar num relacionamento afetivo ali, para sair desse relacionamento, se for o caso, de uma violência, e a gente esquece da mulher idosa, que também sofre violência praticada pelos filhos, pelos netos. E como que você abandona neto? Como que você abandona filho, né? E que se torna mais difícil ainda dessa mulher procurar ajuda e denunciar. Primeiro porque ela acha, ela tem aquela culpa, né, que a mãe que cuidou, que educou, se ele está dessa forma, fui eu que eduquei. Eu tenho uma culpa, eu tenho uma parcela de culpa nesse processo e nessa violência. Então não procura delegacia por esse motivo. Também não procura delegacia porque não quer ver o filho preso ou que algo de ruim na concepção dela aconteça com esse filho. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso, para que as pessoas idosas, para que as mulheres idosas também se sintam donas, né, dos seus corpos, donas da sua vida, e entenda que qualquer tipo de violência, independente se é filho, se é um neto, quem quer que seja, essa pessoa precisa ser responsabilizada pelos seus atos. Realmente, eu fico ouvindo você falar, Ângela, e concordo plenamente com você. É uma parcela da população feminina que ainda não está sendo alcançada com plenitude pelas políticas públicas que existem. E quando não há esse alcance com plenitude, quando não há esse olhar com responsabilidade, esse olhar com mais atenção, as nossas mulheres idosas, de modo muito especial, sofrem e muitas vezes pagam um preço muito alto. Sim. Na sua delegacia, da delegacia que você dirige, Ângela, quais são as violências contra a população idosa mais comum? Qual é o tipo de ocorrência que você recebe com mais constância? O maior índice de violência contra a população idosa está tanto nos maus tratos, mas também nos crimes patrimoniais. Mas eu falo, Lúcia, que para mim começa pela violência psicológica. Que a partir da violência psicológica que nós temos na nossa cultura, né, que é tanto ocidental, em especial aqui no Brasil, de a gente excluir esse idoso da vida familiar, ou essa idosa da vida familiar, da vida social, sempre colocando no cantinho, né? A pessoa fica idosa, não pode participar de uma reunião social, não vai lidar mais com suas contas financeiras, com o banco, e a gente tirar essa pessoa idosa tanto do núcleo familiar quanto social, acabamos
cometendo uma violência psicológica contra essas pessoas, elas acabam acreditando que elas não conseguem, como diz lá em Goiás, não dão conta, né, da vida, não dão conta de mexer com o computador, não dão conta de mexer com um caixa eletrônico, porque também a gente faz isso com os nossos pais. Eu já me peguei fazendo isso, né? Ah, não, né? Não faça isso. A gente tentando proteger, achando que está protegendo, e isso, de uma certa forma, a gente está excluindo essa população. Então, isso é uma violência psicológica, que você diminui a autodeterminação, a autoestima dessa pessoa idosa, e a partir da violência psicológica, eu considero que outras portas de violência se abrem, né? Tanto para os maus tratos, para você já deixar ali no pior cômodo da casa, para você já não deixar falar, não deixar ter voz, e daí é um passo para as violências físicas, para a violência patrimonial, que essa é o grande número de ocorrências que nós temos, que são as violências patrimoniais. Tanto na classe muito alta, né, as pessoas muito ricas, quanto as pessoas muito pobres. Aquelas que têm um dinheiro, que são ricas, todos brigam pelo dinheiro dessa pessoa idosa e acabam deixando essa pessoa de lado e menosprezando. Já fizemos prisão em flagrante no Lago Sul, de classes bem abastadas e tudo. Da mesma forma, numa sociedade mais carente, que várias pessoas dependem daquele único salário mínimo que esse idoso recebe, né? Então, assim, é um caso complexo, precisa ser falado, precisa, como diz o professor que esteve ontem lá na DECRIM, do Fórum do Idoso, eles precisamos colocar a boca no trombone e falar que os idosos existem, né? Tirar do cômodo isolado, ali do quintal, que a gente vai excluindo, e vem aqui, vamos deixar de ser o aposentado, vai para os aposentos, né? Até a própria palavra leva para esse preconceito de etarismo, né? Tirar daí, trazer para a vida nossa social e familiar, e dizer o quanto essas pessoas são importantes, com toda a sua história, elas têm muito a acrescentar para a gente. Então, primeiro é mudar esse olhar com relação à população idosa. Olha só, que coisa mais interessante. Você sabe que você falando, eu me lembrei de um fato. Há um tempo atrás, nós recebemos lá no escritório uma filha dizendo que o irmão foi pedir um empréstimo para uma determinada pessoa, e essa determinada pessoa exigiu uma garantia. A garantia que ele deu para esse empréstimo foi a casa dos pais. Ele morava com os pais, levou os pais para o cartório, sem os pais saberem, transferiu o bem para ele, e ele deu o bem, a garantia não, né? Ele transferiu o bem para o agiota. Quando o casal de idoso percebeu, eles já estavam sendo citados para responder uma ação de despejo da casa que eles já haviam comprado há anos, coitados, e era o único bem que eles tinham. Isso. E nesse caso específico que você... É muito comum chegar para nós, e nesse caso específico mesmo, é muito comum. E nesse caso que você está nos relatando, em se tratando, se for uma vítima mulher, né? A Lei Maria da Penha traz isso, inclusive, para anulação do ato, né? Que é muito mais rápido. Então, a importância, já que a gente está falando da importância da Lei Maria da Penha para as mulheres idosas, nesse caso específico, a Lei Maria da Penha tem todo um papel de grande importância nessa celeridade, para que a vítima não perca o seu bem de família, como é o caso citado por você. Olha só que coisa. E me diga uma coisa, já chegou algum caso lá para você de alguma denúncia de estabelecimento que recepciona essas mulheres idosas, também provocando maus tratos a essas mulheres? Aqui no DF a gente tem poucas denúncias com relação a esse tipo de crime. A gente tem um Ministério Público forte que atua nessa fiscalização, que é papel do Ministério Público. Então a gente não tem, claro, pode ocorrer esporadicamente, mas não é corriqueiro e não é comum isso aqui no Distrito Federal. Olha só, que coisa. E por exemplo, normalmente quem pratica essas violências contra a mulher idosa, que nós estamos falando aqui especificamente da mulher idosa, por conta do aniversário da Lei Maria da Penha, mas as pessoas idosas, de modo geral, tanto homens quanto mulheres, sofrem e sofrem muito, não é? Mas estamos falando de modo muito particular em relação às mulheres idosas, porque dentre as pessoas idosas, as mulheres
também é uma parcela que mais sofre. E normalmente essas agressões, essas violências são cometidas por membros da família. Então, são os agressores, principalmente com as mulheres, né? A gente tem essa questão, até historicamente, né, da subjugação da mulher, e isso se perpetua, a mulher vai envelhecendo, continua. Então, deixa de ser, às vezes, uma agressão que começou ali com um companheiro, com o marido dessa mulher, os filhos também. O combate à violência pedagógico nesse sentido. Se você não combate, o pai que cometeu violência, o filho começa a cometer violência também, e inclusive contra a mãe, né? Então, se ele viu a vida inteira o pai agredindo essa mãe, naturalmente ele entende que o papel de homem ali, né? Ele é uma escola para ele ali, aquele modelo de gerir aquela família, ele entende daquela forma, e na cabeça desse filho que cresceu, entende que a mãe também, por ser mulher, tem que estar subjugada a ele, porque quem manda é ele, quem determina é ele, quem decide é ele, e essa mulher, cada vez mais, ela vai perdendo a sua voz. Então, o combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha é importante, também nesse sentido pedagógico, porque se você combate lá no início, que uma criança vê que o pai agrediu essa mãe, e ele vai entender que aquilo ali é errado, né? Então, às vezes, se torna um ciclo tão vicioso, que a gente fala muito no ciclo da violência, colocando a mulher como a vítima, mas um ciclo vicioso também do próprio agressor, né? Que viu o pai agredindo, que vai agredir e que o outro vai agredindo também. Então, a importância da gente cortar o mal pela raiz, né? Desde o início. A primeira agressão ser denunciada, porque é isso que vai levando. Ou chega à morte, ou chega a uma velhice de extrema violência também, e aí já cometida, inclusive, pelos seus entes mais queridos, que são os filhos. E que é muito doloroso você ver uma vítima, uma mulher, chorando de não querer ver o filho ali sendo preso e ficar no limbo ali, né? Entre denunciar e entre proteger o filho, que a gente tem essa cultura da maternidade, do amor incondicional, e esse amor condicional para muitas mães, inclusive de muitos princípios e crenças religiosas, é que você tem que amar incondicionalmente, independente do que seja. Não, crime, ela não vai deixar de amar, mas as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos seus crimes. Um outro caso que chegou para nós um tempo atrás, essa senhora vivia sendo agredida verbalmente pelo filho. Já uma senhora bastante idosa, chorosa, entristecida, né? Alguém da família resolveu denunciar esse moço diretamente no Ministério Público, foi marcada audiência e tal. Lá nessa audiência, quando foi marcada a audiência, ela ameaçou assim, ela disse à família que se a família não retirasse, né, não desistisse daquela ocorrência policial, ou aliás, ou daquela denúncia que eu tinha feito, ela iria morrer, ia praticar o suicídio, porque ela não podia imaginar ver o filho dela sofrer. Olha, Ângela, é um sofrimento muito grande para uma mãe. Muito doloroso. Sabe? Deve ser algo assim, eu não consigo imaginar como isso deve ser triste. Ela sofre a violência praticada pelo filho e sofre também porque ela supõe que o filho esteja sofrendo porque foi denunciado. Sim, é muito, muito triste, muito doloroso para a gente também, mas hoje tem várias políticas públicas sendo feitas. Aqui em Brasília nós temos a Central Judicial do Idoso, que é a união, é o órgão do Judiciário com o Ministério Público e a Defensoria Pública, e lá existe tanto a mediação, e a mediação ela serve também nesses casos, sabe, Lúcia? É muito importante, a gente tem visto muitos casos sendo resolvidos com essa mediação. E é importante a gente começar a pensar também em políticas públicas da mediação, da justiça restaurativa, de você voltar, é muito importante às vezes de você voltar e restabelecer esse lar. É diferente às vezes de um casamento, o casamento dele ser desfeito ou não, mas como é que você desfaz um laço familiar do próprio sangue? Então, quando você consegue, por meio de uma mediação ou de outras políticas públicas, restabelecer isso, o agressor entender da responsabilização,
da responsabilidade dele ali enquanto um ato que ele cometeu, e a vítima também entender nesse processo. Então temos constelações familiares, a mediação e tantas outras técnicas que podem ser utilizadas também, e cada vez mais em vários lugares do país tem se levado isso em consideração, porque chegamos em alguns casos dessa forma, porque a vítima não quer de forma nenhuma dar o prosseguimento, às vezes ela não dá informações suficientes para que a investigação possa ser feita de forma plena, né, de chegar à autoria, ela omite, porque claro, a vontade dela de proteger esse filho é muito maior do que ver esse filho sendo preso, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que a gente procure ajuda também, né, pensar em toda essa situação conflituosa e é problemática. A gente precisa pensar sobre isso, precisa falar sobre as mulheres idosas que não denunciam, trazer essas mulheres idosas, a criação de centro de convivência que passa só o dia, né? Uhum. A idosa pode ir para um centro de convivência, que existem alguns pelo governamental, né? Então, porque se ela passa também o dia fora, você evita um tempo maior de conflito, né? Porque aconteceu com a pandemia foi isso, né? De repente você tá todo mundo ali, porque todos nós temos problema também. Então, verdade, aí junta a questão do problema, a pandemia que nós vivemos, a sociedade machista, patriarcal, e que o filho, ou o marido, ou o neto, em razão do domínio, que é o machismo, é isso, né? Não são homens que são machistas. É uma sociedade que tem um sistema que pensa o homem como domínio, né? Então ele pensa que ele pode fazer. Então cada vez pode subjugar. Quanto mais tempo eu tiver em contato com o agressor, a chance de agressão é muito maior. Então é muito importante também esses centros de convivência e a gente tirar mesmo as pessoas idosas desses cômodos que a gente fala, desses recônditos ali escondidos, né? A gente entender que a gente está envelhecendo, né? Em 2030, que está aí, né? Amanhã, a pirâmide já fala em começar a inverter essa pirâmide, né? Em Brasília nós temos uma população idosa muito grande, né? O índice a porcentagem da população idosa. Então a gente tem que pensar e tem que conviver com a pessoa idosa, capacitar também a educação para as crianças também, para lidar com a pessoa idosa. Então entender isso, sair desse padrão da eterna juventude, né? Que a gente não pode envelhecer, não pode ter ruga, não pode engordar. Então sair desse padrão que se vende por aí e aceitar a diversidade, né? E a DECRIM é uma delegacia da diversidade, verdade, né? Verdade. Raça, religião, as múltiplas religiões, a população LGBTQIA+, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência também são muito invisibilizadas, né? Que muitas não conseguem nem ter acesso a fazer uma denúncia. Então a gente precisa pensar nessa diversidade e o que fazer com isso. Olha, gente, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou extremamente exigente no trato com as mulheres. Vocês me conhecem. Vocês me conhecem também que eu critico, denuncio, boto a boca no trombone, boto o dedo em riste. Vocês sabem que eu sou assim. Mas quando a gente vê um tratamento humanizado e sensível, que essa mulher, essa delegada dispensa as pessoas que procuram a DECRIM juntamente com a equipe dela, porque lá, gente, é assim, é ela e a equipe, não é só a Ângela, toda a equipe dela. E eu digo isso porque eu estive lá conduzindo uma companheira nossa, uma amiga nossa, e aquele olhar completamente crítico e atento e diligente a tudo. Eu prestei atenção no entrar, aonde a pessoa é atendida, no espaço se tem privacidade, na forma como essa moça é conduzida, até um espaço na DECRIM tem para que você possa sentar, tomar um café, fazer um lanche. Olha, gente, vocês conhecem a Lúcia Bessa. Então eu quero que vocês acreditem em mim, que se vocês tiverem algum problema, dentre esses que a delegacia abarca, podem procurar. Vão lá e denunciem, porque vocês terão ali um atendimento respeitoso, um atendimento diferenciado, um atendimento humanizado e sensível. Doutora Ângela capitaneia ali a nossa DECRIM e faz isso com bastante propriedade. Ângela, um dia
estou trabalhando quando eu recebo um telefonema de um amigo nosso, já sabe a nossa luta, e disse, doutora Lúcia, pelo amor de Deus, fiquei sabendo que tem uma senhora idosa em cárcere privado, praticado pelo próprio filho, em determinada região administrativa. Ele estava no Piauí e disse, pelo amor de Deus, doutora Lúcia, a senhora tem condições de checar isso aí para nós? Imediatamente nós ligamos para a delegada daquela região. Essa delegada imediatamente destacou a sua equipe, foi até o local e ali fez a averiguação e realmente era verdade. Essa senhora estava em cárcere privado, passando fome e necessidade, extremamente magrinha, aquela senhorinha idosa, e todas as medidas policiais foram feitas para que aquela senhora saísse daquela situação. Existe muita denúncia de cárcere privado também na sua delegacia? Existe, Lúcia. Eu iria até falar sobre isso. Da importância da denúncia, né? Nós temos o canal de denúncia aqui na Polícia Civil, que é o 197, e temos também o 180, que é com relação à violência contra a mulher, que é nacionalmente, mas especificamente aqui no DF, nós temos o 197. E nós já conseguimos, por meio dessa denúncia, onde a identidade da pessoa ela é preservada, nós já conseguimos chegar em vários locais onde mulheres também, as que nós chegamos, mulheres estavam em cárcere privado, foram retiradas, encaminhadas ao hospital, os agressores foram presos e tudo isso por causa de uma denúncia. Então, assim, da importância da denúncia. A importância da denúncia, a importância do registro da ocorrência policial, porque é só por meio dos dados que chegam pra gente, do que vocês levam para a delegacia ou para a denúncia, que a gente pode estabelecer políticas públicas, né? As políticas públicas, elas são feitas a partir dos dados, né? Que são colhidos ali. Então, isso é muito, muito importante, porque não tem como o Estado saber o que está acontecendo se não chegou pra gente. Fica como se fosse que são as cifras ocultas que a gente fala, né? Então eu preciso saber, está acontecendo aonde? No plano piloto? Na Ceilândia? Onde está acontecendo? O que a gente pode fazer para combater esse tipo de crime, né? E eu queria falar para você também que a DECRIM, nós fizemos um protocolo de atendimento à pessoa idosa. É o primeiro protocolo, né, que tem no Brasil de como atender essa população, desde o registro da ocorrência, como chega, como ouvir, que a gente chama da oitiva ativa, né, ou seja, a escuta empática, de ouvir mesmo a pessoa que está contando aquela história. Porque se a pessoa idosa, quando chega para nos relatar um fato, ela não está relatando só o crime, ela está relatando toda a vida dela, principalmente a mulher, né, de todo o sofrimento, de tudo que ela deixou de fazer, de tudo que ela foi subjugada. Então ela conta toda essa história pra gente. Nós já tivemos ocorrência lá de 5 horas de duração. Então eu não posso chegar lá e falar, e aí, tá, sim, não é dessa forma, né? Então eu preciso dar atenção, ouvido para essa história, até para que essa pessoa se sinta confortável de poder nos contar o que realmente está acontecendo. Então é dessa forma que a DECRIM trabalha. E nós temos esse protocolo de atendimento da pessoa idosa, foi lançado com toda a rede de proteção, porque também a gente não combate violência contra idoso, contra a pessoa, a mulher idosa ou contra a mulher, sem uma rede forte que nos apoia. Então a DECRIM não faz nada sozinha, o Ministério Público não faz nada sozinho, o Judiciário também não. Então a gente tem uma rede ali, né, que nos apoia, que são as organizações não governamentais, o Estado, o DF, a gente também conversa com outros estados, né? Hoje essa política, essa boa prática já está sendo disseminada para outros estados e a gente fica muito orgulhosa de poder deixar esse legado aí para que não se faça política pública de governo, né? Se faça política pública de estado, né? Que amanhã a gente não está aqui mais e outro que chegar, isso se perpetua. Exatamente. Então, da importância do registro da ocorrência e também de fazer um disque denúncia, de denunciar. É verdade, Ângela. E a gente diz sempre, né? O agressor, minha amada, querida, você que está nos assistindo, o agressor e a agressora, eles se fortalecem no nosso silêncio, no seu silêncio. Então, quanto mais a gente se silencia
diante daquela agressão que nós estamos sofrendo, mais o agressor ou a agressora se fortalece. Sim, com certeza. E mais as violências e agressões se intensificam. Então, só há uma maneira de parar isso, é denunciar. Agora, vocês que estão passando por isso podem falar assim, a senhora acha que é fácil, mas não é fácil. Não, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil mesmo. Muitas vezes você denunciar a sua nora, né? Não denunciar o seu genro, né? O seu filho, né? A sua filha, o seu companheiro. Né? É claro que não é fácil. A gente sabe que é difícil. Agora, mais difícil ainda, minha amada, é você continuar vivendo sob o jugo da violência. Mais difícil ainda é você perder sua identidade, é perder a sua saúde. Mais difícil ainda é a gente ter aquelas ideias horríveis, sabe? Que muitas vezes as pessoas que sofrem violências reiteradas têm, que são as ideações suicidas, as automutilações, pessoas que desistem de viver, param de tomar seus remédios, param de ter os cuidados consigo. Não é verdade, Ângela? Sim. E a gente tem isso, às vezes, a gente já recebeu vítimas lá que chegaram e disseram, doutora, na verdade eu quero tirar minha vida. E assim, nós temos os policiais qualificados, nesse caso específico que eu estou contando, fui eu mesma que atendi, e essa vítima nos contou que tinha muita vontade de tirar a sua própria vida, e eu falei para essa pessoa, deve ser uma decisão muito difícil, e eu respeito a sua decisão, mas deve ter muita dor por trás disso. Quer me contar sobre a sua dor? Então aí foi contar toda uma história, desde o seu nascimento, uma história de muito sofrimento, de muita injustiça. Então essa pessoa, na verdade, precisava falar. Né? Então a gente precisa também, aqui, não só a questão da própria polícia, mas assim, quem está nos assistindo, né? Os familiares, ouvir a pessoa idosa precisa conversar, a mulher idosa ela precisa conversar, vai ficando tão ali fora, alheia ao que está acontecendo no mundo, porque o mundo está mudando muito rápido, né, Lúcia? A gente, de um dia para o outro, a gente já não consegue mais acessar um aplicativo, meu filho que me ensina, e a gente já se sente perdido. Imagina uma pessoa que nem pegou essa transição, porque já estava idosa, então precisa de conversar, precisa de apoio. Essa vida tão corrida, a gente acaba não olhando para os nossos idosos. É verdade. Então a gente precisa ter esse olhar, perceber se está mais deprimido, a questão da demência, né? O que está acontecendo? Observar mesmo, com um olhar amoroso, com um olhar carinhoso e de humanidade, né? Então assim, porque às vezes não tem nem agressão mesmo em si, mas tem uma falta de cuidado, porque a gente está tão no automático que a gente esquece que os nossos pais envelheceram, que os nossos avós envelheceram, a gente não tem esse olhar que às vezes precisa desse cuidado nosso e desse abraço, desse aconchego, estar próximo sem tirar a autonomia, porque é muito importante que nós não tiremos a autonomia nem a autoestima dessa pessoa idosa para que ela possa ter essa vontade de viver, né? Porque é isso que faz a gente, né, que eu sou capaz, que eu consigo. Então, deixar esse idoso com essa pulsão de vida, isso é extremamente importante. Olha, gente, eu tenho tanta coisa para falar. Esse programa tive que durar hoje umas 2 horas. Uma companheira nossa aqui, um beijo para você, Beth, você tem toda a razão. Ela está dizendo o seguinte, que essa violência não é só com a população pobre, você disse isso. Ela está relatando um fato aqui, eu não vou falar, porque tem nomes, mas ela disse que tem uma amiga dela que é idosa e que o companheiro também é idoso, que o companheiro bate nela sempre e quase a matou. E os dois, ele tem uma situação financeira bastante privilegiada, mora num local bastante privilegiado, mas que ele não a respeita. Então, daí a importância da denúncia. Então, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, né? A identidade é preservada. E aí, por que é importante fazer a denúncia? Porque nós vamos ao local citado. Então, chega ali, a gente vai conversar com essa pessoa. Às vezes, a gente não consegue provar para efeito de uma prisão, mas só o fato de ter um policial ali batendo na porta, recebemos uma denúncia desse fato. E a DECRIM, ela faz um trabalho de investigação que a gente olha a casa toda, a gente olha
tira foto de como essa pessoa está vivendo, se tem alimento na geladeira, se tem remédios, quais são os remédios, tira foto desses remédios. Então, só o fato de você ter um policial ali dentro da sua casa olhando isso, com certeza o agressor já vai ficar mais ligado, porque às vezes, como você diz, o agressor ele se cria pelo fato da nossa omissão, né? De ninguém tá sabendo, ninguém tá falando, cada vez mais ele tá fazendo e ele tá se achando. Então, a partir do momento que uma equipe policial bate ali a sua porta, já tem alguém olhando, tem gente denunciando, tem gente ouvindo, tem gente percebendo isso. Então, por isso é importante demais. A gente chega a mais resultados no crime, no combate ao crime contra a população idosa, com denúncias do que com ocorrências policiais. E é muito grande. Da Secretaria de Saúde, a gente recebe muita denúncia da Secretaria, porque é de notificação compulsória. Então, chegou lá, se o médico, o enfermeiro, eles viram que ele está com desnutrição, tá com maus tratos, percebe até abuso financeiro, percebe que a pessoa está internada e tem alguém ali indo ao hospital pegar o cartão, eles nos comunicam e a gente vai fazer a nossa investigação. Então, a denúncia é extremamente importante, tanto os órgãos que recebem as pessoas idosas, a mulher idosa, quanto a população, vizinhos, parentes. Quando você vai visitar a sua avó, sua mãe, observar o que está acontecendo, se tem algum filho, se tem algum neto fazendo chantagem, se ela está deprimida, se ela não quer falar, porque às vezes a mulher não quer falar perto de determinado parente. Então, ficar atento a isso é compromisso de todos nós, dever de todos nós. Temos esse compromisso no combate à violência contra a mulher, especialmente contra a mulher idosa, né, que está muito mais difícil o acesso de procurar uma ajuda ou de aceitar também uma ajuda. É verdade. Você sabe, você falando aí da escuta, eu me lembrei aqui de como era importante para mim ter aquele momento com mamãe. Ela faleceu já bem velhinha e ela morava comigo. Aquele momento que todo dia a gente tomava café juntas. E aquele momento, para mim, de modo muito mais especial, porque eu sei que era importante para ela, mas para mim era muito importante, porque eu não conseguia sair de casa, Ângela, sem a gente sentar, fazia um mingauzinho de aveia para ela, o cafezinho dela, e aí a gente sentava e ali a gente conversava um pouquinho sobre a noite anterior, como é que ela dormiu, como é que ela acordou, né? E eu dizia para ela como seria o meu dia, né? E ela falava aquelas coisas lindas lá. Então, assim, você me trouxe aqui à memória momentos bem lindos que eu tive com a minha mãe. Então, eu quero dizer a você, minha amiga, que ainda tem a sua mãe, ainda tem o seu pai, idosos, cuidem deles. Amem os seus pais, amem as suas mães e demonstrem esse amor, demonstrem esse afeto, cuidem, porque quem ama quer ver o outro bem, quem ama quer ver a outra bem. Então, prove seu amor e comprove o seu amor amando, não é? Quando a gente fala, eu doei amor e eu só recebo o amor, como, eu não vou dizer como paga, mas como recompensa, a gente só recompensa-se com amor, amando. Então, amados e amadas, vamos tirar esse sentimento ruim do nosso coração. Vamos entender que aquela ou aquele que nos gerou necessitam da gente também na sua velhice. E é nesse momento que elas e eles mais necessitam da gente. Então, que a gente possa retribuir todo o carinho, todo o afeto, todo o dom da vida que eles e elas nos deram, também olhando, escutando, ouvindo, afagando, acarinhando, amando, alimentando e cuidando. Minha querida Ângela, eu gostaria que agora, nas suas considerações finais, você que neste momento está aqui falando para muitas mulheres, para muitos homens, para muita gente, que você desse o seu recado para essas pessoas e de modo muito particular para as nossas mulheres idosas. Então, o meu recado aqui é que a gente comece a valorizar a pessoa idosa, a mulher idosa, todos os idosos, né? Primeiro, deixando esses padrões que estão aí, e existe
um preconceito que chama etarismo, né? Que você ter preconceito com a pessoa idosa. Isso começa nas piadinhas, assim como tem com racismo, com a homotransfobia. Não, tô só brincando, mas é velho, não consegue fazer isso. Não, gente, isso se chama etarismo e isso diminui a autoestima da pessoa idosa e cada vez mais ela vai se recolhendo, né? Então a gente precisa começar isso muito cedo, desmistificando isso, desconstruindo essa ideia, assim como a gente tem feito com o racismo, assim como a gente tem feito com as piadas machistas, homotransfóbicas, porque não existe, o povo fala, hoje não pode brincar de mais nada? Pode, seja mais inteligente para brincar, né? Então assim, quanto menos eu sou inteligente no meu humor, mais o meu humor vai ser grosseiro, vai ser preconceituoso e discriminatório. Então esse é um ponto que eu queria deixar aqui bastante claro. E outro também é que quando a gente maltrata a pessoa idosa, a gente não está machucando apenas aquela pessoa, o nosso pai ou a nossa mãe, a gente está rasgando toda uma nossa história, né? E a gente é composto, hoje a gente está aqui e a gente é composto de uma infinitude, né? Até chegar no ser humano primário aí, que está aqui atrás da gente nos sustentando. E a gente só está aqui por causa deles. É verdade! Esse é o jeito Ângela de ser, gente! Olha que delícia! Olha, e eu quero dizer para vocês o seguinte, você acha mesmo que essa moça foi pinçada do nada para colocar ali, na Decrim, não é? Essa moça tem todo um cuidado, como é que eu posso dizer, técnicas, ela é uma terapeuta, é uma mulher que sabe lidar com toda essa temática, e eu só fico feliz em saber que nós temos um profissional como você ali, Ângela, e toda a sua equipe, porque todas as pessoas que vão a todas as delegacias, mas assim, de modo especialíssimo, na Decrim, para lidar com aquilo que há de mais sagrado, não é? Que é a questão da discriminação, do desamor, né? Do desafeto, né? Do abandono. Essas pessoas precisam ter essa humanidade para lidar com as pessoas. E minha amada, você com o seu jeito Ângela de ser e toda a sua equipe tem isso assim sobejando. Como diz lá no Piauí, minha amiga, tem isso esbroiando em riba. Adorei. Viu? Então, olha, um beijo pra você, Ângela. Muito obrigada por você ter estado conosco. Eu quero agradecer a todas e todos vocês que ficaram conosco hoje no Papo Bessa com Lúcia Bessa. E olha, gente, eu tô muito feliz em ter tido essa mulher aqui do nosso lado, porque afinal de contas, o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livres de toda violência, de toda opressão, de toda discriminação, de toda transfobia, de toda lesbofobia e com muito amor no coração. E até o próximo Papo Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. Thank you.